Olá, meu nome é Sibeli Duarte. Eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre o filme Casper House, trazendo o tema central desse filme e fazendo uma reflexão acerca do desenvolvimento do processo de aprendizagem, apoiando-se na teoria de Vygotsky. O filme traz a história de um homem que se chama Casper House, que foi privado desde criança até a adolescência de ter contato social, né? Ser inserido no meio cultural. Ele morava em um quarto onde ele era acorrentado e recebia apenas o alimento, onde uma pessoa ia deixar essa alimentação e água, e onde ele era privado da total interação social. Trata-se de uma história real e por volta de maio de 1828, ele foi pela primeira vez encontrado em uma praça, deixado lá por um senhor que ensinou algumas coisas a ele, como falar uma frase, que ele era a única coisa que ele conseguia dizer, que era: eu quero ser um cavaleiro, como era meu pai. E nisso ele deixou ele adolescente nessa praça, em uma cidade, o nome era Nuremberg, e ele ficou lá durante muito tempo com essa carta na mão, nessa praça, imóvel, até chamar a atenção dos moradores locais. E ele era considerado estranho, né, para os outros, pelos seus comportamentos, era visto como um selvagem, apesar de ter uma postura dócil e amigável. Ele era calmo, era tranquilo, não representava perigo. E nessa carta que ele trazia à mão, ele se dirigia a um anônimo, né, para o capitão da cavalaria local, e lá dizia nessa carta que ele foi criado sem nenhum contato humano, né, em um porão, desde o nascimento até aquela idade, que era por volta de 15, 16 anos. E foi pedindo nessa carta que ele se tornasse um cavaleiro como era o seu pai. E aí ninguém conhecia, né? Ninguém sabe nada, quem foi a família dele. Teve várias hipóteses, né? Que poderia ser um príncipe ou apenas um indigente, né? Enfim, mas foi uma história real. E com isso, né, após ele ser encontrado, ele passou a ter esse convívio com as pessoas e passou a ter, viver em sociedade, né? Com isso ele começou a adquirir a linguagem, né? Aprendeu algumas palavras. Ele tinha muitas habilidades, ele conseguia enxergar no escuro, ele tinha uma facilidade de conviver com os animais, né? Tinha um pássaro que, durante o vídeo, que ele conseguia alimentar, ele se dava muito bem com animais, então ele tinha algumas potencialidades. Mas, apesar disso, ele tinha medo das galinhas, né, de galinha, e também ele não tinha noção do perigo. Quando ele viu uma vela pela primeira vez, ele não teve a noção que o fogo poderia queimá-lo. Ele tocou na vela e ele não sabia expressar bem seus sentimentos também. E devido a todas essas dificuldades comportamentais dele, ele era visto, né, como uma pessoa diferente. E era uma atração, né, por conta da sua vida diferente, dos seus comportamentos, e muitas pessoas queriam vê-lo. E, inclusive, ele ficou até junto de outros indivíduos que eram ditos na sociedade na época como anormais, né? Tinha um anão, um índio, e também tinha uma criança, né, que tinha deficiência, e eles eram expostos num circo nessa época, né, nesse período. E trazendo uma análise do percurso de desenvolvimento de Casper House, trazendo os conceitos de Vygotsky, né, ele foi criado em isolamento e privado de educação, né, e nisso ele usou como um instrumento principal a linguagem, né, para poder interagir com essa sociedade a qual ele foi inserida tardiamente. E ele tentava conceber a representação. Tinha coisas que ele não entendia, apesar de ele ter conseguido aprender a linguagem e alguns signos, ele ainda tinha muita dificuldade de representação. Tem uma cena no filme que tem uma torre e ele, um tutor, um professor que ensinava muita coisa a ele, ele perguntou como é que um homem tão grande poderia construir uma torre daquele tamanho. Então, assim, ele não conseguia, apesar de alguns conhecimentos, internalizar alguns conceitos, né, algumas coisas da cultura, né, da cultura da sociedade. Ele foi privado dessa internalização, dessa representatividade. Então, apesar da linguagem, ele tinha muita dificuldade de capturar esse mundo, era tudo estranho para ele, né? Essas pessoas, algumas coisas que as pessoas passavam para ele também não fazia sentido, e ele observa o mundo com um olhar diferente, devido às suas vivências, né? Devido ao que ele trouxe desde lá no início da infância, da adolescência, e nessa vida adulta ele tem essa dificuldade, muita dificuldade de fazer essas representações. E apesar de muitas palavras, né, tentar explicar, usar a linguagem para explicar, definir muitas coisas, né, do mundo, do cotidiano dele, por signos linguísticos, né, para ele permanece indecifrável. Ele tinha dificuldade de verbalizar os conteúdos que ele pensava também.
o que parecia que conhecer o mundo pela linguagem e por signos não era suficiente para Caspar Hauser, né? Ele não conseguia ter, muitas vezes, a significação do mundo, né? E romper essas codificações linguísticas. E assim podemos concluir que o Caspar Hauser ele não passou por um processo de socialização com o meio, né? Ele não consegue compreender as práticas sociais, sem atribuir significado às coisas, mesmo ele tendo adquirido a linguagem. Então, devido a essa falta de inserção na cultura, desde cedo, é como se ele estivesse em déficit em relação aos outros. E muitas vezes ele não se sentia pertencente àquele mundo. E assim, para concluir, né, Vygotsky, né, ele fala que a relação do homem com o mundo, ele não é uma relação direta, mas é uma relação mediada pelo outro, né? Que tem sistemas simbólicos, que são elementos intermediários entre o sujeito e o mundo. E aí, por ter vivido em isolamento, né, o Caspar Hauser, ele não aprendeu nem internalizou o sistema simbólico, que para ele não fazia nenhum sentido.